sou Marcelo Salvador, professor de matemática do 7º ano. Vamos prosseguir os nossos estudos? Vamos lá! Bom, antes de começar a aula de hoje, temos que corrigir a tarefa da aula anterior. Vejamos. Uma fotografia tem 8 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Sem deformar a fotografia, quanto deve medir a largura se ampliarmos o comprimento para 12 centímetros? Vejamos. Vamos montar então a nossa tabela. Comprimento e largura. Ora, sem deformar a fotografia, quando aumentar o comprimento, a largura também vai aumentar. Neste caso, as grandezas comprimento e largura são diretamente proporcionais. Então, montando a proporção, temos 8 está para 12, assim como 5 está para x. Simplificando 8 por 4 e 12 por 4, temos 2 está para 3. Então, 2 está para 3, assim como 5 está para x. A multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. Então, 2x é igual a 3 vezes 5, 15. Então, x é igual a 15 divididos por 2, 7,5. A largura deve medir 7,5 centímetros desta fotografia. Vamos prosseguir com a letra B? Para agilizar um trabalho, 6 digitadores produziram em 12 dias 360 páginas. Da mesma maneira, quantos dias levariam 4 digitadores para digitar 480 páginas? Vejamos a tabela. Digitadores, dias e páginas. Repare bem, agora temos 3 grandezas. Nesse caso, é uma regra de 3 composta. Bom, temos que analisar se são diretamente ou inversamente essas grandezas. Então, analisaremos a que tem o x, que é dias, com as demais, com os digitadores. Vejamos, se tivermos menos digitadores trabalhando para fazer aquele produto, obviamente vai demorar mais dias. Então, essas grandezas, digitadores e dias, são inversamente proporcionais. Ora, se nós tivermos mais páginas para produzir o texto, levaremos mais dias para fazer esse texto. Portanto, analisando as grandezas, dias e páginas, aumentando a quantidade de páginas, serão necessários mais dias, ou seja, vai aumentar a quantidade de dias. Portanto, as duas grandezas são diretamente proporcionais. Para resolver então essa regra de 3 composta, ficamos da seguinte maneira. 12 está para x, como a grandeza digitadores é inversamente, temos que inverter. 4 está para 6 vezes 360 está para 480. Simplificando por 10, temos 36 está para 48. E podemos simplificar 4 e 6 por 2, ficará 2 e 3. Então, 12 está para x é igual a 2 está para 3 vezes 36 está para 48. Podemos simplificar mais ainda. Nesse caso, dividido por 2, temos 1 e 24. E simplificando por 3, temos 1 e 12. Então, ficamos com 12 está para x, assim como 12 está para 24. Simplificando 12, temos então a grandeza 1 está para x, assim como 1 está para 24. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Nesse caso, x vezes 1x e 1 vezes 24 é igual a 24. Portanto, x é igual a 24. Levariam, então, 24 dias para digitar o trabalho. Bom, corrigimos a tarefa da aula anterior. Vamos agora começar a aula de hoje. O nosso conteúdo trabalhado será ângulo. Vamos lá? Ângulo é a região de um plano determinada pelo encontro de duas semirretas que têm uma origem comum. Observe, as duas semirretas se encontram e formam duas regiões. A região convexa e a região não convexa. Então, as duas semirretas formam um ângulo. Observe aí em vermelho a abertura deste ângulo. Neste caso, na maioria das vezes estamos interessados no ângulo, que é relativo à parte convexa. Bom, definimos ângulo, mas precisamos trabalhar os seus elementos. Vamos lá? Elementos de um ângulo. Observe a figura. As semirretas
OA e OB são chamadas de lados. E o ponto O é chamado de vértice. Alfa é a abertura de um ângulo. Então, vamos lá. Fique ligado. Quanto maior a abertura, maior será o ângulo. Bom, agora que vimos os elementos de um ângulo, precisamos saber como medir esse ângulo. Vamos lá! A unidade padrão para medir ângulo é o grau, e o símbolo está aí representado. E seus submúltiplos são o minuto e o segundo. Vejamos, o minuto é 1/60 do grau, e o segundo é 1/60 do minuto. Então, o sistema de medida de ângulo é sexagesimal, tem base 60, como nas medidas do tempo. Vimos então que a base do sistema de ângulo é sexagesimal. Então, vamos trabalhar com os seus submúltiplos? Vamos lá! 1 grau é igual a 60 minutos. Veja como representamos 60 minutos. Ora, 1 minuto é igual a 60 segundos. Observe como representamos 60 segundos. Ora, neste caso, então, 1 grau é 60 vezes 60, que é igual a 3.600 segundos. Então, qual o instrumento que nos faz medir o ângulo? Observe bem, é o transferidor. Ele nos faz medir o ângulo AOB, como está no exemplo. Observe, 0, 10, 20, 30 graus. Neste caso, o ângulo AOB mede 30 graus. Relembrando, transferidor é o instrumento usado para medir um ângulo? Observe, temos um ângulo AOB, então temos o transferidor. Então, para calcular o ângulo, ou melhor, para medir um ângulo, basta colocar o transferidor sobre ele, colocando seu vértice no ponto central, como nos mostra na figura. Essa medida é expressa em graus. Vamos então à classificação de ângulo? Vamos lá! Um ângulo reto mede 90 graus. Observe, nesse caso nós temos dois ângulos de 90 graus, dois ângulos retos. Então, um ângulo reto, 90 graus. Veja o exemplo do relógio. 3 horas, os ponteiros formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. O quadro negro, observe a lateral do quadro. Ele forma um ângulo de 90 graus, forma um ângulo reto. Prosseguindo. Ângulo agudo é menor que o ângulo reto, ou seja, menor que 90 graus. Observe o ângulo ao lado. Ele é menor que 90 graus, então ele é chamado ângulo agudo. O ângulo raso mede o dobro do reto, ou seja, 180 graus. Observe o ângulo ao lado. Tem 90 graus, o dobro dele, então nesse caso, esse ângulo em azul é chamado ângulo raso. O ângulo obtuso é maior que o ângulo reto e menor que o raso, ou seja, mede entre 90 graus e 180 graus. Observe o exemplo. Esse ângulo verde é maior que 90 graus e menor que 180. Portanto, é chamado, ou melhor, classificado como ângulo obtuso. Vamos transformar as medidas do ângulo? Vamos lá! Como transformar 2 graus, 17 minutos, 50 segundos em segundos? Observe. 1 grau é igual a 60 minutos e 60 vezes 60 resulta 3.600 segundos. Portanto, 2 graus é 3.600 segundos vezes 2, 7.200 segundos. Ora, 17 minutos, passando para segundos, vou multiplicar por 60. Então, 60 vezes 17 resulta 1.020 segundos. E temos então que 2 graus, 17 minutos e 50 segundos é 7.200 segundos somados com 1.020 segundos mais os 50 segundos. Então, resulta um total de 8.270 segundos. Neste caso, 2 graus, 17 minutos, 50 segundos é igual a 8.270 segundos. Como transformar 5.245 segundos em graus, minutos e segundos? Vamos lá! Devemos então dividir 5.245 segundos por 60.
Nesse caso, 524 por 60 vai ser 8. 8 vezes 60, 480 para 524, resta 44. Abaixo 5, 445 divididos por 60 será 7. 7 vezes 60, 420. Nesse caso, sobra 25 segundos. Bom, temos então 87 minutos e 25 segundos. Nesse caso, vamos prosseguir. 87 divididos por 60 vai ser 1 e vai sobrar 27 minutos. Portanto, 5.245 segundos é a mesma coisa que 1 grau, 27 minutos e 25 segundos. Vamos agora com as operações com os ângulos? Vamos lá! Adição de ângulos. 22 graus, 53 minutos, 40 segundos, somado com 13 graus, 27 minutos e 30 segundos. Devemos, então, fazer a conta de adição colocando minuto com minuto, grau com grau e segundo com segundo embaixo do outro. Vamos nós. Nesse caso, então, vou somar 40 segundos mais 30 segundos, resulta 70 segundos. E 53 mais 27 resulta 80 minutos. E 22 mais 13 resulta 35 graus. Observe bem, os minutos e os segundos não podem estar com valores maiores que 60. Devemos transformá-los. Então, nesse caso, ora, se eu tenho 70 segundos, eu, tirando 60 segundos, equivale a 1 minuto. Então, vai ficar 1 minuto. E, então, 70 menos 60 vai ser igual a 10 segundos. E 80 mais 1 será 81 minutos e 35 graus. Mas observe que o minuto também está acima de 60. Então, retirando 60 minutos, eu acrescento 1 grau. Então, a resposta será, nos segundos, 10. Nos minutos, 21. E nos graus, 36. Portanto, o resultado dessa soma foi 36 graus, 21 minutos e 10 segundos. Vamos agora aprender a subtrair os ângulos? Vamos lá! O procedimento é semelhante ao da adição. Subtraímos os segundos, os minutos e, por fim, os graus. Observe. Da conta temos 32 graus, 47 minutos, 30 segundos, menos 8 graus, 28 minutos e 40 segundos. Observe. Ao subtrair 30 segundos menos 40 segundos, não é possível fazer essa conta. Então, temos que retirar 1 minuto do 47, que vai passar a ser 46 minutos. E, neste caso, acrescentar a quantidade equivalente a 1 minuto em segundos. Então, retiramos 1 minuto e acrescentamos os 60 aos segundos. Neste caso, temos 90 segundos. Ora, nesse caso, então, a conta vai ficar 32 graus, 46 minutos e 90 segundos, menos 8 graus, 28 minutos e 40 segundos. Agora sim, podemos subtrair 90 menos 40, temos 50. Então, vai ficar 24 graus, 18 minutos e 50 segundos, fazendo a subtração de cada um deles, dos graus, dos minutos e dos segundos. Então, a resposta é 24 graus, 18 minutos e 50 segundos. Vamos prosseguir com a subtração de ângulos? Vamos ver se ficou fixado esse conteúdo? Vamos lá! 45 graus menos 30 graus e 30 segundos. Observe que não temos nenhuma medida para os minutos. Armando a conta, temos grau embaixo de grau. E, nesse caso, os 30 segundos está separado. Observe, como calcular isso? Vamos lá? Já sabemos que 1 grau equivale a 60 minutos e que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, armando a conta, vamos retirar 1 grau e acrescentar o correspondente aos minutos. Neste caso, tirando 1 grau de 45, ficará 44 graus e acrescentaremos os 60 minutos. Observe que, para continuar a conta, vou retirar também 1 minuto para 59 minutos. E, nesse caso, 1 minuto equivale a 60 segundos.
Então, a conta ficou da seguinte maneira: 44 graus, 59 minutos e 60 segundos, menos 30 graus e 30 segundos. 60 menos 30, 30. 59 menos nada, 59. E 44 menos 30, 14. Então, o resultado será 14 graus, 59 minutos e 30 segundos. Agora que nós já sabemos somar e subtrair, vamos à multiplicação? Vamos lá! Observe, 14 graus, 50 minutos e 30 segundos vezes 3. Armando a conta, temos 14 graus, 50 minutos e 30 segundos, multiplicado por 3. Nesse caso, devemos multiplicar 3 vezes 30, 90 segundos. 3 vezes 50, 150 minutos. E 3 vezes 14, 42 minutos. Então, observe, não podemos deixar as unidades de segundo e minuto com valores maiores que 60. Então, temos que retirar. Ao retirar 60 segundos, equivale a 1 minuto. Acrescentamos 1 minuto na conta. Ficaremos com 90 menos 60, 30 segundos. E 150 minutos mais 1 minuto, 151 minutos e 42 graus. Observe que a quantidade de minutos é 151 minutos. Então, qual é a dica que eu dou? Ora, se 60 minutos equivale a 1 grau, 120 minutos equivale a 2 graus. Então, vamos retirar 120 minutos e acrescentar 2 graus. Então, calculando, temos 30 segundos, 151 menos 120, 31 minutos e 42 graus. Mais 2 graus, 44 graus. Então, nesse caso, a resposta é 44 graus, 31 minutos e 30 segundos. Depois de trabalharmos a adição, subtração e multiplicação com os ângulos, só nos resta a divisão. Vamos lá? Bom, divisão de um ângulo por um número natural. Observe, 32 graus, 16 minutos, 30 segundos, divididos por 3. Ora, vamos fazer então a divisão de cada unidade, começando pelos graus. Observe bem, 32 graus, 16 minutos e 30 segundos, divisível por 3. Ora, 3 divididos por 3, 1. Resta 0. Abaixo 2, não dá para dividir, acrescento 0. Então, sobrou 2 graus. Cada resto é transformado na unidade seguinte. Observe bem, se sobrou 2 graus, equivale então que 1 grau é 60 minutos. 2 graus, 120 minutos. Então, nesse caso, vou acrescentar 120 minutos aos 16 que já tinham. Nesse caso, ficamos com 136 minutos. Vamos prosseguir a conta de divisão. 136 divididos por 3. 13 divididos por 3, 4. 4 vezes 3, 12. Nos resta 1. Abaixo, 6. 16 divididos por 3, 5. 5 vezes 3, 15. Nos resta 1 minuto. Mais uma vez, vamos transformar esse 1 minuto, que equivale a 60 segundos, acrescentando então aos 30 que já tínhamos. Tornou-se então 90 segundos. Prosseguiremos a conta. 90 divididos por 3, que será igual a 3, resto 0. Abaixando 0, não dá para dividir, 30. Então, o resultado foi de 10 graus, 45 minutos e 30 segundos. Bom, hoje nós vimos a definição de ângulo, a classificação, os seus elementos e as operações com seus submúltiplos de adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas, para fixar o conteúdo de hoje, vou deixar a tradicional tarefa. Vamos lá! Um piloto de avião observa em seu painel que o ângulo de inclinação de sua aeronave foi de 20 graus, 50 minutos e 37 segundos. E obteve a informação de que deveria aumentar para 23 graus, 15 minutos e 25 segundos. De quanto foi o aumento? Estamos terminando a aula de hoje. E eu espero que você tenha aproveitado. Mas eu conto com você na próxima. Até lá!